Estou de volta. Bem-vindo de volta, seu Siri. Dei uma descansada, xinguei os desenvolvedores do Mega Man 9. Ô, louco. Mas enfim. E já temos imagens aí do Blaster Master. Blaster Master. E com isso, gente, Só eu que- vou indo. E eu não sei se eu volto, deixa eu ver aqui se eu tenho que voltar mais tarde. Deixa eu dar um check aqui. No caso, o Runner tá jogando aí a versão japonesa do jogo. Power on, because the reset button does not adequately clear memory, so I need to do that before I start going. Então aí ele desligou e religou o console porque esse jogo ele tem bateria de save na versão japonesa. Então aí This is a tank. This is É... the version, so the lore is completely different. I am not piloting Sophia the Third. Bom, gente, eu vou aproveitar para descansar aqui. Mas no próximo jogo eu vou estar de volta, então não se preocupem. E GL aí nos comentários, né? Sunsini e GL também para David aí que está fazendo a run agora. Fui! Então, uma coisa que eu explicar o que ele tá fazendo é que toda vez que ele for entrar numa porta, ele vai pausar e despausar porque ele vai skipar a transição de tela. Isso salva tipo o tempinho de você mudar de uma tela para outra. É uma parada bem útil. Aqui o jogo ele é dividido em dois tipos de gameplay. O modo do tanque e o modo overhead. There are upgrades you can pick up to upgrade your weapon. Not these grenades, those grenades are always the same, but instead there's the key shooter. But the grenades are basically your most powerful weapon, and anytime you take a hit, your gun will decrease in power anyway. Agora ele vai fazer, ele vai se posicionar direito e ele vai fazer um truque que ele vai meio que ele pausa e alterna entre os botões, entre o tiro e a granada. Okay, don't split. I'm not running a timer right now. Mother Brain there drops an upgrade. E ele terminou a batalha assim facilmente, porque ele baixa tanto o botão de tiro quanto o de... This is the way Blaster Master goes. You go to the boss, you fight the boss, you kill the boss, and now you can see that my tank's shots are bigger. The Hyper has upgraded my shots. E no caso, o boss deixou o upgrade para a arma dele, que agora vai ser possível levar ele para a área 2. That was a little weird. The shots blocked one of my shots. You do one regular shot and then 2 firings of the triple missile. I picked up triple missile ammo in the dungeon. And we go on to area 2, another banger. Cara, as músicas desse jogo são muito boas. Mas assim, a versão de NES desse jogo, ela é bem difícil, cara. Mesmo a versão japonesa. Então eu recomendo irem atrás do remake, Blaster Master 0. E obrigado Speed Game Português 2 aí pela rede com 48 pessoas. Sejam bem-vindos aí a Blaster Master na Retrothon. You're gonna be winding your way through this level a bit. Jump over that one there. Esse jogo ele tem uma pegada meio Metroidvania que você tem que fazer muito backtracking. Mas, enfim.
Como eu tava mencionando, o Blaster Master original ele é um jogo bem difícil, então eu recomendaria jogar Blaster Master Zero, que é o remake que tem remake barra reboot da série que tem pra Switch, PS4, PC. Que é muito bom. Mas boa parte do que o jogo faz é bem straightforward. Você vai de um lado pro outro. E tá chegando aí na dungeon da área 2. These enemies are random, they move randomly. Sometimes these guys going back and forth will twirl around and then move up and down. O padrão daqueles inimigos ali na descida que ele falou, eles são meio aleatório. Às vezes eles vão da esquerda pra direita, às vezes de cima pra baixo. E hora aí da dungeon. There's a slight divergence in the dungeon itself, in that I'm actually going to shoot these things and see if they drop H's, and that first guy did. Later in the game, I'm going to pick up an upgrade called the hover module, and it starts with no fuel in it, but you can pick up fuel for it before you actually get it, so that 1 H there represents 1 bar, and that's 1 bar. Aí no caso, uma coisa que ele tava fazendo, que fez ali, ele destruiu um negócio para pegar um upgrade H que vai servir como gasolina de um upgrade que ele vai pegar um pouquinho mais pra frente no jogo, que é o do Rover. Agora ele vai se posicionar. Ele vai usar de novo o glitch de pausa da granada. Eu lembro quando eu ensinei isso pro Carioca Max, o cara ficou meio, caralho, funciona. Desculpa aí a palavra, mas foi mais ou menos assim que ele ficou. Hyper is what makes your shot big, and pressure is what makes it a rainbow, but I don't know. Different time. Agora que ele tá com tá com o upgrade aí e vai fazer um backtracking. Agora ele pode quebrar umas pedras que antes não podia, que é necessário para ele chegar à área 3. Alright, so we're going to area 3 now. Area 3 has probably what I think is the best track in the game. It's also the point at which the game stops going easy on you. So e agora? They drop their marbles. The marbles do 2 bars of damage to your. E agora que o jogo ele dá um pequeno aumento da dificuldade, porque assim, as duas primeiras áreas do jogo, elas são bem mais fáceis. Ele falou que ele deveria ter pego aquele rover. Ele pegou um. For a Warpless category, I'm going to be carefully trying to destroy as many of these things as possible, not just to reduce the lag, but also because I'm looking for H drops. I have 2 so far. I'd really like to see at least 5. 4 is the bare minimum, I think, but I prefer to see 5. And I'm currently at 2, which actually puts me a little bit ahead of pace. Agora ele tá esperando, ou melhor, torcendo pra vir pelo menos mais 2 ou 3 drops de rover. But yeah, Area 1 is just Mother Brain, I think, and Area 2 is Crabless. Area 3, though, probably has the coolest boss name I've ever heard of. I'll get to that when I get there. Let's see. Lots of opportunities. Curiosidade That's 3, that's 4. Bom, agora ele já tá mais ou menos salvo. And that's 6. E okay, good. I have way more than enough. Ele conseguiu o suficiente de rover pra ir pra, se não me engano, acho que pra área 4. Que ele vai precisar do rover. Yeah, these triple missiles are very useful. You also
pretty much won't see them past area 3. No caso, esse míssil triplo aí, ele é bastante útil porque ele ataca... Ele lança 3 mísseis, e... E você pode atacar inimigos que estão mais de uma direção, mais de uma posição. Because in order to fire your special weapon, you have to be holding down on the controller. So you do have a brief window of time when you press up and then you let go that you can fire your special weapon and have it fire upward. E atirar a arma especial pra cima é uma parada um tanto quanto difícil. So speaking of, we get to E estamos aí na dungeon da área 3. If it weren't for the fact that I'm using glitches in later stages, this would probably be the most difficult dungeon. Part of that is just because there's a lot of spikes in the way, and you're just going to be damage boosting over most of them. So this is a dungeon in which you take a lot of damage, but it also has what is probably the second most difficult boss of the game. And this boss's name is Agora, no caso, esse boss aí, ele é considerado meio que um dos mais difíceis do jogo. Ele é bem chatinho. Se você não usar o pause glitch, is a bunch of spawning blocks. These blocks spawn in specific patterns. I already know where they're going to spawn. If you don't kill them as soon as they spawn, then they're going to start leaving copies of themselves all over the stage. And mas é assim, os blocos que ele matou, eles spawnam em posições específicas. E se você não matar eles rapidamente... So Photophage gives us the hover module. Probably my favorite game. It's kind of cool, and one of the reasons I actually like Warpless as a category is that you'll see a bit more usage of it. Como eu posso dizer, so this is Warpless. E no caso, como eu estava dizendo, o boss, ele aqueles quadrados eles spawnam em posições específicas e o One ele sabe todas, só que that can actually save you a lot of time in backtracking. Because I actually want to go all the way back to the beginning of the game in Area 1. So taking a game over here would put me back at the entrance to Area 3, which would help me get back to Area 1 quicker. Oh, I didn't make that jump. No caso, aí se ele estivesse jogando... Actually, because reset button doesn't even clear your game memory, there's an even faster work called a reset work, which allows you to just go straight back to the beginning of the game by pressing the reset button. And you have all your upgrades. No caso, ele poderia... That's a jump that I rarely miss. No caso da categoria N%, ele poderia simplesmente ter usado o reset pra voltar pro começo da área 1. Que tipo... A lot of glitches that save a lot of time in this game. The glitchless category, the record for that is somewhere around 44.5 minutes by Uranium Maker. Ele, no caso, que o reset, o seu jogo continua salvo, mas no caso você volta lá pro começo da área 1. E agora que depois da área 3, ele tem que voltar lá pra área 1, que é onde fica o acesso da área 4. So those are going to be used in places. You can actually have 4 of them on screen at the same time, but that's actually kind of bad because they will lag out the screen by doing that. Agora o Werner ele voltou para a área 1. Ele vai lá exatamente pro começo do jogo. The bare minimum that you need to get up to the ledge is 2.5. So normally when you do a reset warp or a death warp, you then have to farm 3 hover before you can get to area 4, and that's a section that's loaded with a lot of RNG. It is very rare for me to come back this way in a warpless run and not have enough hover there, but it has happened before. Aí ele tava comentando que, por exemplo, no N%, Watch out for these guys. They're trying to knock you out of the sky.
No caso, no N% você voltando pro começo, você tem que farmar um pouco de hover pra poder fazer a subida. E agora chegou aí na área 4. Thanks, Cat. I love that name. I should use it from now on. Area 4. Any percent categories can actually skip this stage almost entirely. No caso, no N% você faz um zip que você literalmente esquipa a área 4 inteira. Because glitching our way into Area 5 unfortunately does require us to use warps to get out again. So we're gonna have to do this stage, which means we're gonna go all the way down into this sewer section. Yeah, this is a very mazy section. There's a lot of dungeons hidden here. You kind of have to find your way around. It's not always obvious which way is the right way. However, if you do know your way around, then you'll realize immediately that I am going the wrong way. I'm going to the dungeon that is not normally the correct dungeon entrance, and I actually have to concentrate for this because it involves a lot of. Agora ele foi não para a dungeon correta. Aí no caso ele usou damage boost pra. Ele tentou usar damage boost pra esquipar a. Pra poder passar pela água. É uma parada que dá pra fazer nesse jogo. Inclusive é bastante utilizado em runs. Okay, that's most of the hard part, but there's still one more coming up. Aí agora tem mais uma parte pra ele passar. Okay, so the reason this works is because the entire dungeon map is actually just one huge map. The different dungeon entrances just place you in different parts of the dungeon. Aí no caso, ele meio que, como o mapa dessa dungeon aí é um mapa só, então o que ele fez foi basicamente passar de um lado pro... Ele utilizou a... Ele usou os iframes pra... Ele usou o damage boost pra passar pela água e chegar no chefe. So I have to walk my way back to the tank. Mas só que ó, ele vai ter que voltar lá pra onde tá o trem. Thankfully, this walk is a lot easier than the one too. See, we're all good now. Porque se ele tivesse que, porque se ele voltasse pela, se ele pegasse a saída onde ele tava, ele teria que, ele estaria meio que impossibilitado de voltar pro tanque, porque ele estaria em outro ponto da área. Aí agora o sapo que o sapo que ele enfrentou agora, que ele se posicionou atrás e usou o glitch de pausa da granada. One moment. Death warps would come in handy here because the entrance to Area 5 is near the entrance to Area 4. But again, we're doing Warpless. So I am going to demonstrate the glitch that would allow me to get to Area 5. But since I have a key, I will actually be able to unlock these doors. Door wrap. Yeah, if you press the opposite direction at the exact frame you enter a door, then you'll do a weird animation and go right through the wall there. That does let you get to Area 5 without the key. Aí no caso ele fez uma demonstração do glitch do... Ele fez um glitch do... Ele fez uma demonstração do glitch que é você apertar a direção oposta no mesmo frame que você toca a chave, você meio que zipa e esquipa a entrada para a área 5. Meu, você esquipa a parte de fazer a área 4.
not going to get very far. You have to abandon it. You have to swim to the correct dungeon area without the aid of your tank. And there's all these guys. Essa parte ele teve que abandonar o tanque pra ir nadar até ele tem que nadar até a dungeon da área 5. You have the most difficult boss in the game, by none. This boss's name is Hardshell, and for the most part, his pattern is just he's a giant crab or lobster, whatever. I don't know how to tell the difference. He walks back and forth, and he shoots bubbles out of his mouth. Those bubbles hurt a lot. It's hard to get a shot in without the bubbles taking it, and you will very likely run out of health. Esse boss aí é um dos mais complicados, por assim dizer. My earliest versions of the speedrun had me getting a full gun upgrade just for that fight. Get it for area 3, hold on to it until area 5. Now, I have since learned how to do glitchless, and I can fight the boss with just the normal key shooter. Ow. I'm not getting a lot of health off these guys. But there's a better way. Agora ele vai fazer um glitch que ele vai enfrentar o boss fora da sala. Pause buffering, you leave the room, and you just fight Hardshell out here. He can't do anything out here. He's helpless out here. He's been transformed into a helpless Game Boy. Basicamente, utilizando de pause buffer, ele saiu da sala e enfrentou. E o boss ele se transformou só numa hitbox que você atira utilizando o pause glitch da granada. E assim mais o boss pra conta. And normally you want to park the tank up there anyways, because what I just picked up was the dive module, which lets my tank shoot through the water, drive through the water, a lot. Aí agora com esse upgrade ele pode I can't afford to take a death in the next room. No caso one health there. 4 health is good enough for the next room, but I want to be sure I have plenty. Okay, 6 is good. Okay. Eu perdi minha linha de raciocínio, mas enfim. I'm doing it again here. In fact, I'm going to do it 3 times before I go through the door. You're going to notice that the tiles that I collide with don't match the screen visually. That's because each door wrap has shifted the tiles kind of one tile left. Agora ele executou aí glitch. Because I don't have a way to destroy those crusher blocks, and even if I had the tank down here, the tank can't aim upward while using the dive module, so that's why I left it above the blocks there. Luckily, this door wrap glitch lets me go through here, pause, unpause, and that resets the visual collision thing, and lets me get to the tank, thus dodging an entire section of the stage where I go through a windy path to get back to the beginning. Saves a lot of time. Ele simplesmente para poder sair ali da dungeon, porque ele teria que tomar um outro caminho, um caminho bem mais longo se ele fosse fazer normalmente. Agora essa fase aí pra speedrun, ela é uma das mais difíceis de aprender por causa, claro, das nossas amadas físicas de gelo. You won't see that in pretty much any other category. Even glitchless has to use the hover to get out of area 4, so they're not going to have enough hover to come here and cut out this corner of the room. Agora que ele salvou alguns segundos ali utilizando o hover, porque ele teria que subir lá por cima e fazer alguns saltos ali para a plataforma. Game over. We don't consider a door wrap to be a work.
E And I did use the hover for the leap of faith. I didn't feel comfortable there. I'm a little nervous right now. You probably can't tell, but I'm a little nervous. It's late in the day. Whoa, good jumps there though. Yeah, area 6 alguns bons pulos ali do runner. and it's got spikes. Those things are gonna hurt a lot. Oh, forgot to shoot there. That's right though. And yeah, we do have a glitchless category. Although right now only Uranium Maker and myself run it. I mean, part of that is because you have to fight hard shell glitchless, and that's really difficult. E existe uma categoria glitchless, mas pouca gente faz porque tem bosses que fazer sem glitches. But at the same time, it's not too bad. Mostly because there's this health refill right here, so and you can walk along the bottom of this screen. So, mas essa dungeon aí basicamente tem, você utiliza de muitos damage de boosts e pega aquele, você pega aquele. This is the scary part of the run because you're gonna end up entering the boss fight with only 1 or 2 health. You can use the spikes here to line up here. The ice makes it really difficult to get into that gap. Sometimes you're moving too fast to fit, but the spikes make it easy to line up because the spikes are not slippery like the ice is. So, Frozen Crabulus here. Yeah, Crabulus, but E aí vai ter que enfrentar o boss aí, o Crabulus. One moment. Vai ajeitar. Frozen Crabulus is probably the second most difficult fight in the game. E vai utilizar o pause glitch da... Mais uma vez, pause glitch da... Pause glitch com a granada. Wanted to line things up just right so that I only threw 1 grenade to reduce lag. E o runner ele tá indo agora pra penúltima. And then we've got a nice penúltima. Back to the entrance of area 1. Let's see, area 6. Because the entrance to area 7 is in area 2. Ele quer voltar pra... Desculpem, eu me perdi aqui. Mas ele pegou o... Ele pegou um atalho ali pro começo da área 6 e tem que ir pra área 2, que é onde fica a entrada pra área 7. Oops. Little hiccup. Agora o que tá fazendo aí basicamente backtrack. While I'm back in area 1, I will go ahead and take this hover refill. I could refill my hover all the way to full, but that's not really necessary. You only really need 4 for the rest of the game. I mean, you don't really need any, but having a little bit speeds some things up. Agora ele pegou aí um... Ele pegou um refill aí de rover só pra acelerar umas coisinhas aqui ali, um pouquinho mais na frente da run. This little fall here can be tricky sometimes. That guy hanging out there wants to knock you into the water and ruin your day. If you have a lot of momentum to the left, then he probably won't cause you any trouble. But it's pretty common to hug the left wall, get hit by that guy, and then have to go for a swim. Agora no caso ele pegou aqui um daqueles inimigos lá descendo na entrada, indo pra entrada da área 2, o inimigo ele pode acabar te derrubando, então. Yeah, again, glitchless world record holder there. Uranium Maker is the fastest at glitchless. Very cool category. I got to run that for Retrothon last year.
But this year I'm doing lots of glitches, but still Warpless. Agora ele vai pra área 3 e da 3 ele vai pra 7. Wall 1 allows you to get all the way up here. You can use one bar of cover to cut off that. Ah, sim, You're not going to be using very much. na área 6, ele pegou o upgrade que permite o tanque andar pelas paredes. So remember the water walking that I did in area 4? We're going to do an even harder version of that here. And I will have to... Agora ele vai fazer uma versão mais difícil da... Ele vai tomar dano e tentar atravessar. I spent too long in the pause menu. Demorou muito no menu de pausa, então não conseguiu. Essa parte aí, esse skip aí é literalmente o gate skip de PB. Ele conseguiu, fez 2 damage boosts e passou pela dungeon direto pro boss, perdeu só uma vida. E aí, pause glitch da granada. E derrotou aí o Fred, que é justamente o sapo do protagonista, Jason. Agora ele tá falando, como é Warpless, ele não pode fazer Death Abuse pra... So normally I would dip into the boss room to make sure that I can spawn there again if I mess up this last one, but since this is my last life anyways... Mas é aquilo, ele... Run invalid, but I could go straight to area 8. Tecnicamente a run tá inválida. So we're just gonna go back there and then come back. A run foi invalidada porque, no caso, ele tomou um game over porque tecnicamente ele fez um warp. Okay, got there. I'm gonna dip out again and I'll go ahead and take the death there to put the guy back into position. Alright. Sorry, marathon nerds getting to me. There we go, that's what it looks like. E aí o Ren tá meio nervoso. No caso, era isso que ele deveria fazer. That's how it's supposed to look. Let's just say I did that on the first try, alright? That was, first try, I can't believe I did it. Very difficult trick. Agora o Ren, né? Whoa, first try. And I have used up all my H-missiles. Game over. Agora ele tem que ir lá pra área 3. Thanks again, Cat. E da área 3 ele vai pra área 8. That's alright though. And then I'm going into Que é a última área do jogo. Run revalidated? I guess so. I mean, I'm not skipping any content. I love this game. It's so fun. And Warpless is one of my favorite categories. Alright, so the upgrade that I got was Wall 2, and this is the worst upgrade in the game. So here's why. When I drive over a ledge like this, the tank clings to it. The transition animation to go over the ledge overrides jump, so you lose control for a bit, and that transition animation is trying to kill you. It is very seriously trying to kill Agora, no caso, o upgrade que ele pegou na área 7 é justamente o de você
And you know what? Since I'm on my last life, let's go ahead and just do that. Run's invalid anyways. I want full lives for Area 8. Aí no caso ele simplesmente se matou porque ele quer todas as vidas na área 8. Area 2 is trying to make you go into them. It's trying to kill you. And would you look at that? I have gone into this area with no hover, so I don't have any backup for strats if I need it. Like say this room right here, where they count on you having hover to get through the room, but Wall 2 only transitions if you're holding the D-pad while you're on the ground. So if you jump very accurately and let go of it at precise Agora, time, essa parte aqui, ela é muito traiçoeira de se passar. Tanto no jogo original quanto no remake. But yeah, oh, I'm sorry, Heckway. My kids are around. I don't know, the worms and the spikes, that's the worst room in the game. And you get past it, you're basically home free. Essa é a pior sala do jogo, aí. Eu concordo. Balls, but most of the time they just miss you. This is just kind of a really laggy room, not really that dangerous. I say that, but I'm taking some damage. Inclusive, ó, avisando que, por exemplo, vai sair agora no meio do ano aí, vai sair o Blaster Master 03, que é a conclusão da trilogia Reboot. Agora aí? Dungeon mais longa do jogo. Final Boss aí. São duas fases. Tem essa aí. Agora aí pra segunda fase aí da última batalha. This is the extreme safe version. This boss is easy enough that you don't really need to do this, but if you're frightened, then go ahead and do this. I just feel like doing this. Ele simplesmente utilizou de pause buffer pra manipular a hitbox do boss e poder matar ele sem sequer receber dano nenhum. E tempo. GGs aí, 36 e 15. The shape of the structure is different. Your protagonist does have blue hair because that's what Kane Gardner looks like. But there's no frog. The frog was added to the US version. GG. Tá explicando que o sapo ele foi adicionado na versão americana do jogo. I think really apply here, which very thanks. So we can let this ending play out, or we can go ahead and cut if we need to. De NES. É um jogo bem legal, cara, que tipo assim, eu recomendo ele apesar de ser bem difícil. Ou se você quiser uma versão mais atualizada, tem Blaster Master Zero aí no Steam, na PSN, na eShop. É uma experiência legal. Eu fiz 100% tanto no Blaster Master 0 quanto no 02. Very thanks. Presented by Sunsoft.
E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu volto mais tarde